Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Meus amigos, estamos de volta com o É o que Parece e estamos de volta dando continuidade ao papo gostoso que nós tivemos no último programa com a participação do nosso convidado especial, Armando Ferrentini. Nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho porque nós temos disposto a todos que se interessem pelo É o que Parece em várias plataformas. Isso tem trazido algum resultado, porque nós temos recebido algumas manifestações de alguns amigos, é óbvio que elogiando, né? Os caras, quando criticam, ficam quietos. Mas aqueles que elogiam, a gente tem que dar espaço, como nós recebemos aqui outro dia. Uma coisa que nós temos notado, que para o que pode servir o É o que Parece, que além de ter esse registro histórico, é servir de ponte para mostrar como foi, como está e como será esse negócio chamado a publicidade brasileira. E temos aqui duas manifestações de dois amigos que estão exatamente nesse ponto. O Valdir Cimino, que é o fundador e presidente do Viva Deixa Viver, nos mandou aqui um recado que eu vou me permitir até ler o que ele escreveu. É o que parece. Só tenho a dizer que gostei muito. Histórias que construíram a comunicação brasileira, salvaguardar a nossa memória. Tive uma ideia. Como leciono na FAAP, no curso de Rádio, TV e Internet, servirá de material para minhas aulas. Belíssimo material didático. Esse foi o depoimento do Valdir. E outro que veio na esteira desse ponto é do Ângelo Franzão Neto, que também apoia, elogiou o nosso trabalho e vê uma oportunidade muito grande para o que parece ser comentado, usado e consumido através dos estudantes que estejam ligados na comunicação. São dois testemunhos interessantes que estão atendendo um dos nossos objetivos quando nós começamos essa brincadeira. E você pode fazer isso também, se tiver gostando do que nós estamos apresentando, que nós podemos acioná-lo toda vez que sai um novo programa. Você pode, em qualquer uma dessas plataformas que nós estamos expondo, É o que Parece, e você se cadastrar, e cada vez que um programa novo vá para o ar, você receba uma comunicação. Espero que vocês estejam gostando, e vamos então agora continuar o nosso papo com o Armando. Terminamos o programa passado com o Rossini fazendo uma pergunta a mim, que eu vou dar a minha opinião sobre o que ele perguntou a respeito de como é que, do lado do mercado, do lado da publicidade, como é que eu via e vejo esse trabalho e a editora Referência, através do Propaganda e Marketing, do próprio Mark hoje, vem fazendo. É óbvio que nós temos o hábito de dizer que a diferença entre a galinha e a pata é que a galinha, quando eu boto um ovo, sai cacarejando e todo mundo fica sabendo que ela botou um ovo. A pata sofre pra caramba para botar um ovo muito maior e fica quieta. Ninguém fica sabendo que a pata botou um ovo. Eu acho que esse trabalho que o Armando fez é um trabalho que envolve aquilo que a galinha faz, cacarejar. E esse trabalho que foi feito durante esses 55 anos, não tem nenhuma dúvida que tem uma influência brutal no desenvolvimento do negócio da propaganda. Seja através disso que ele acabou de contar no outro programa, do início da internacionalização da propaganda brasileira, seja naquilo que é feito até hoje. Tivemos a sorte de ter bom produto, né? Também não existe empresa para vender produto se o produto não for bom. O fato de hoje nós sermos reconhecidos mundialmente dos pontos mais importantes do negócio da comunicação, que é a criação, e o Brasil ser reconhecido como um berço importante da comunicação publicitária através da criação, deve muito a esse trabalho todo que foi feito. Então, do lado do usuário, seja em agência de propaganda, seja em veículo de comunicação, por onde eu passei, a enorme contribuição que os veículos
os produtos que caquerejam aquilo que a propaganda brasileira faz, têm uma contribuição fundamental. E eu queria, então, retomar o assunto, dar a palavra para o Armando. O convidado tem que falar, nós estamos parecendo o Faustão aqui, viu, Rossini? Tem que deixar o convidado falar. Então, eu queria que o Armando desse uma repassada aí do ponto de vista de mercado. Você contou a história da formação do seu negócio, o que era este mercado há 50 anos e o que é hoje, segundo a sua visão. Zé, se você me permite, eu queria contar um pouquinho antes, porque é importante para depois a gente ter uma história mais completa de tudo que nós falamos e com a vontade de ter um resumo da história, da própria história da nossa propaganda. Pouca gente sabe hoje, até porque isso se ensina muito pouco nas escolas, não é mais um material de interesse, e a propaganda ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: as pessoas que fazem propaganda, principalmente os estudantes de propaganda, aqui não vai nenhuma crítica a estudante de propaganda, hein? Pelo amor de Deus, eu sou presidente do conselho da ESPM, mas há um detalhe aqui que precisa ficar registrado, porque ele tem uma grande importância no desenvolvimento, no início do desenvolvimento da propaganda brasileira. Até o início da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, que se deu em setembro de 1939, a propaganda brasileira era incipiente. Era uma propaganda de revistas, um pouco de rádio, jornal, não havia televisão ainda. A televisão, a primeira emissora foi em 50, né? Assis Chateaubriand, TV Tupi. Quando terminou a guerra em 45, com a vitória dos aliados, duas grandes montadoras, a General Motors e a Ford, resolveram ir para o Brasil, sabendo que o Brasil, após o término do conflito mundial, seria um grande mercado consumidor. E elas vieram e se instalaram, ambas em São Paulo. E necessitavam, entre outras coisas, de agências de propaganda. E aí, uma entregou a sua conta para a Macan e a outra entregou, no caso, a Ford, a sua grande conta de propaganda para a Thompson. A partir daí, houve a necessidade de se criarem profissionais de propaganda, verdadeiramente profissionais, porque os americanos eram extremamente exigentes com a qualidade da sua comunicação publicitária. Então, eu reputo que essas duas empresas, no término da guerra, elas foram, vamos dizer assim, o botão de partida, já que nós estamos falando em empresas automotivas, né? Elas foram o botão de partida de um desenvolvimento publicitário aqui no Brasil como não havia até então. Bonita história, né? Bonita história. E aí, como é que as agências começaram a descobrir essa oportunidade de dar à publicidade a resposta a essa exigência que esses anunciantes, essas empresas multinacionais exigiam na época? Porque do lado da publicidade não existia um profissionalismo na prestação de serviços de fazer o tal do reclame, não é? Como é que você viu isso comparado com o que nós chegamos hoje? Olha, uma das grandes fontes que alimentou a propaganda, por incrível que pareça, o cinema brasileiro é anterior, a criação e desenvolvimento do cinema brasileiro são anteriores ao boom que teve a nossa propaganda. É claro que eu não estou dizendo aqui quem inventou a propaganda. A propaganda brasileira deve ter sido inventada em 1700, 1800, mas daquela forma incipiente, totalmente incipiente, né? Mas o grande momento da propaganda, que eu reputo, foi a chegada desses dois gigantes de montadoras, né? A Ford e a GM. Esse momento coincidiu com o cinema brasileiro tendo um aperfeiçoamento, não só no trabalho dos figurantes, dos artistas, da direção, como também, principalmente, da imagem. E aí, a propaganda se valeu muito. Se nós formos verificar filmes aí que estão estocados na SPM, dessa época, do final da Segunda Grande Guerra, nós vamos ver, nesses filmes, atores do nosso cinema passado, o cinema que começou em 1930, trabalhando em comerciais do próprio cinema, porque a televisão começou em 50, Assis Chateaubriand, mas ela já estava em planejamento, ela já estava sendo pensada e feita, né? Então, tudo se entrelaça, entendeu, Zé e Rossini?
as coisas se entrelaçam. Por quê? Porque, no fundo, na minha opinião, a comunicação é uma só. A comunicação, ela só tem um objetivo, que é transmitir uma ideia para alguém. E a comunicação pode ser feita, então, de diversas formas. Nós estamos aqui discutindo o quê? Discutindo a comunicação publicitária. Mas a comunicação publicitária, ela sofreu, assim como também ela emprestou, ela sofreu a influência de outros meios de comunicação existentes na época. E hoje, olha que coisa interessante, né? Ela é uma das maiores fornecedoras de ideias, de maneiras de se fazer uma comunicação para outras mídias, para outras formas de comunicação, que não a comunicação que nós conhecemos como tal. Deu para entender? Para mim, claramente, e para os nossos seguidores, com certeza. Armando, só queria dar um saltozinho no tempo e falar daquilo que eu conheço a seu respeito. Você não é um homem que só militou na propaganda. Você voltou o seu interesse para a propaganda, mas, paralelamente a isso, você também tinha uma visão universalista das coisas. Você foi diretor da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Portanto, você espraiou a sua competência, o seu desejo de acertar as coisas, indo para uma entidade na área de vendas. Teu currículo é rico. Você tem, com certeza, mais de 20 ou 30 diplomas, troféus que você conquistou ao longo da sua vida de 55 anos de comunicador de primeira linha. O que é que te levou para a ADVB? Bem, eu cheguei a presidente da ADVB. Quem me levou para a ADVB, uma vez mais, foi o Asteriscos. Por quê? Porque quando a ADVB passou a ser presidida pelo José Zettuni, de saudosa memória, o Zettuni foi vice-presidente e diretor comercial da antiga Listas Telefônicas Brasileiras. Não sei se você chegou a pegar essa época, que era onde o vendedor de espaço mais ganhava dinheiro. As listas tinham 1000 e tantas páginas, é uma loucura, né? Então, o José Zettuni, já leitor do Asteriscos, percebeu que ele teria lá um grande colaborador na ADVB, desculpe a imodéstia, se eu aceitasse ser diretor de alguma coisa na ADVB. Eu aceitei, porque eu gostava da entidade, eu dava notícias da entidade, e sempre me pareceu muito moderna a entidade chamada ADVB, Associação dos Dirigentes de Marketing e de Vendas do Brasil. Depois ela foi transformada em Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. E de diretor eu passei para vice-presidente, e de vice-presidente, quando saiu o Zettuni, eu passei para presidente. Por que isso tudo? Porque, no fundo, eu sempre gostei muito e achava que precisava, pela minha atuação principalmente no Asteriscos, eu sempre gostei muito de aprender. E é claro que eu não ia aprender medicina, eu não ia aprender engenharia, eu não ia aprender outra profissão fora daquilo que eu já tinha começado desde moleque. Eu ia aprender comunicação. Eu me impus como obrigação para evoluir na minha carreira, eu me impus a aprender cada vez mais comunicação, né? Comunicação nem sempre é aquilo que você escreve, né? É aquilo que você entende, né? Aquilo que você interpreta. Então, Rossini, respondendo à sua pergunta, né, sobre a ADVB, marketing, né? É claro que quem gosta de propaganda tem que gostar de marketing, né? Costuma-se até dizer, com muita propriedade, que a propaganda ela é filha do marketing, né? Primeiro vem o marketing, o chamado colocar no mercado, né? Marketing, colocar no mercado, e depois vem a propaganda para distribuir aquilo que foi colocado no mercado. E por causa dessa meu gosto pela comunicação, principalmente comunicação comercial, eu acabei reproduzindo no Asteriscos muitas notas sobre eventos da ADVB. A ADVB, quando estava na Avenida Rebouças, numa grande casa lá alugada, ela era uma grande divulgadora de cases da propaganda, né, de cases do mercado. Tanto é que ela criou o prêmio Top de Marketing, o famoso prêmio Top de Marketing. E o presidente da ADVB, o José Zettuni, ele se aproximou da minha pessoa, ele sabia, ele era leitor do Asteriscos, ele se aproximou da minha pessoa, me convidando para um almoço, e me convidou para ser diretor da ADVB, o que eu aceitei com bastante alegria até.
e eu fui diretor um certo tempo, depois eu virei vice-presidente, e depois, com o falecimento, infelizmente, do Zetúnio, eu virei presidente. Fiquei lá um certo tempo. Aí também houve uma briga lá com outro diretor e eu acabei saindo porque eu não gosto muito dessas brigas. Gostava muito quando eu tinha menos idade. Muito menos idade. Você não poderia fazer parte do governo atualmente. Não, de forma nenhuma. Aliás, não ia sobrar para ninguém, né? Mas então, o que aconteceu rapidamente com a DVB foi isso daí. E a verdade é a seguinte, sempre as entidades buscando o asterisco para a sua própria divulgação. Por quê? Porque o asterisco, com os seus 55 anos, ele é realmente um jornal, e hoje está também no online, que é lido por todos. Até quem não é do ramo, quem não é da comunicação em geral, lê asteriscos, ou então lê as páginas do jornal, ou então lê no online. Porque eu encontro muitas pessoas, amigos antigos de faculdade. Outro dia encontrei um advogado que se formou comigo no Mackenzie. Eu sou advogado também, eu me formei no Mackenzie em 1968. Eu encontrei com um amigo que se formou comigo, e ele me disse, puxa vida, como é gostoso ler o asterisco. Eu falei, mas você exerce a profissão de advogado? Ele falou, não, eu sou um advogado famoso, deu o nome dele, até esqueci agora, mas eu gosto de ler sobre propaganda. Ao longo desses 55 anos, eu fui descobrindo que a propaganda é uma atividade muito admirada e muito querida por todos. É muito raro a gente encontrar alguém que diga eu detesto a propaganda. É muito raro. As pessoas gostam da propaganda. As pessoas gostam de ver os seus atores de novelas trabalhando em comerciais. As pessoas gostam de ver um bom anúncio de jornal, um bom anúncio de revista. E agora as pessoas gostam de ver um trabalho publicitário no mundo online, porque é o futuro, que já não é mais futuro, né? É o presente. Perfeito. Nós estamos falando com o Armando Ferrentini, que está tentando passar para a gente uma pequena parte da história dele. Eu queria te fazer uma pergunta, Armando. A publicidade sempre foi regada e valorizada quando peças publicitárias dessas que, como você mencionou, acabam levando informação e entretenimento para as pessoas e, consequentemente, fazendo a roda da economia girar com consumo. Para a publicidade, ganhar prêmios sempre foi bom, porque é a hora em que se mostra aquilo que está sendo feito, segundo especialistas, o que de mais interessante e criativo existe na publicidade. Para você, dar prêmios também é bom? Sim, porque é sempre bom você recompensar através de um prêmio, através de uma palavra, através de um artigo no jornal, através de, enfim, uma frase. É sempre bom você recompensar o autor de coisas que te emocionaram, de coisas que te gravaram, né? Porque o mundo precisa disso. Nós temos que incentivar o bom, nós temos que condenar o mal, nós temos que incentivar o bom. E o bom, no caso da propaganda, é o autor de um belo trabalho, é o autor de um trabalho que, além de ser belo, funciona, e normalmente essas duas coisas andam juntas. Então, nós temos a obrigação, nós que escrevemos sobre isso, é claro, temos a obrigação de promover esse incentivo para o bem do próprio negócio, para o bem desse vasto mundo da comunicação. Simples assim, Zé. Não, e eu comungo dessa sua opinião, porque, de fato, essa valorização acabou expondo numa vitrine importante, né? As pessoas fazem esse trabalho da comunicação ser brilhante e fazer com que haja uma informação correta, ética e criativa de bens e serviços que possam ser oferecidos à população. E eu sempre admirei também esse seu trabalho, porque durante muitos anos, né, décadas, você foi um incentivador de rotineiramente premiar profissionais, não só da área da criação, né? Você tem prêmios que você elege anualmente dos veículos, elege das agências, elege do profissional, e isso é um ponto de destaque que eu queria ter a ousadia de, em nome de um publicitário de mais de 50 anos, agradecer esse seu trabalho que você fez durante todos esses anos. E, Zé, espero continuar bem mais, hein? Aproveitando o que você falou, nós teremos agora, daqui a alguns dias, a nossa edição de aniversário, né? E nós já temos
aprovadas 50 páginas de anúncios no mercado. Isso não é fácil de conseguir numa época como esta, hein? Nós temos 50 páginas de 50 anunciantes diferentes, tá? Aprovadas para a edição de aniversário que vai circular no dia 8 de junho. Então, você vê isso daí, o que é? Isso é o reconhecimento de um trabalho, perdão, dia 15 agora. Eu falei dia 8, era para sair dia 8, nós adiamos por mais uma semana, devido ao problema de saúde que nós estamos enfrentando aí, o mundo inteiro, né? Então, no dia 15, nós vamos mostrar ao nosso público a força do nosso jornal, não apenas nos seus comentários, as suas notícias, mas também no prestígio do mercado. Porque um jornal que, numa edição especial, numa época como esta, difícil, tem 50 páginas de anúncio, eu acho que nem nos Estados Unidos. Viu? Você podia dizer que você está adiando por uma semana, porque é muita página para rodar. Também, é verdade, eu esqueci disso. O ano que vem eu falo isso. Armando, aproveitando a deixa, o Zé Francisco falou da premiação, mas esqueceu, acho, de dizer que você, ao criar a Abracomp, que é a Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e de Propaganda, começou lá atrás. Quais foram, já que a gente fala também sobre a história profundamente do negócio da propaganda, quais foram os seus parceiros iniciais? Dá para você se lembrar? Por exemplo, Eloy Simões é um que me vem na cabeça, o Cícero Silveira é outro. Claro. E quais são? Foram três pessoas inicialmente, mas o idealizador do Prêmio Colunistas foi o Cícero Silveira. O Cícero Silveira um dia me chamou o Eloy para um almoço e disse o seguinte, que cada um de nós tinha uma coluna de propaganda num veículo diferente. Eu tinha, como já falei aqui 1000 vezes, no Diário Popular, o Cícero tinha naquela época no Diário da Noite e Diário de São Paulo também, e o Eloy Simões escrevia na Gazeta Esportiva, bem antes dessa fase da esportiva que nós citamos aí no outro programa, tá? Então o Cícero falou, eu tenho uma ideia que eu acho que nós vamos fazer um belo trabalho com ela. Vamos criar um prêmio Colunistas, para incentivar a qualidade da propaganda brasileira. Você vê que já se preocupava com essa qualidade. O Cícero, inclusive, já falecido também, ele era um leitor, ele viveu algum tempo nos Estados Unidos, ele falava muito bem inglês. Ele era um assinante de várias revistas inglesas e americanas. E ele se deparava com um anúncio, isso ele comentava muito comigo, com anúncios maravilhosos, de página inteira, de revistas e até alguns jornais, e comparando com o que se fazia no Brasil, o Brasil deixava um pouco a desejar ainda. Daí a ideia dele de criar um prêmio que estimulasse a criação publicitária, tanto que o Colunistas, no início, ele era um prêmio dedicado somente à criação, depois ele foi ampliando, teve prêmio Colunistas para o melhor atendimento, para a melhor pesquisa, para o melhor isso, melhor aquilo, mas o fulcro, a raiz, a semente do Colunistas foi para premiar os melhores anúncios do ponto de vista criativo, e foi uma ideia do Cícero Silveira. Armando, deixa eu só entrar aqui nesse bate-papo agradável para levantar um dado que provavelmente, por causa do tempo que se passou, as pessoas não se recordem mais, mas talvez nem algumas estivessem existindo ainda, que você foi, por causa dessa visão universalista que você tem, interventor da Federação Paulista de Futebol. Pessoal, acho que vocês não sabiam disso, e eu acho que o Armando também nunca falou sobre isso. Conta um pouquinho sobre a sua intervenção, e da mala preta, então. Bom, a intervenção foi um fato totalmente extemporâneo, né? Eu era diretor nessa época, diretor comercial do Diário Popular, onde se fazia, era feito asterisco, né? E nós tínhamos lá um editor de esportes que você conheceu muito bem, o Walter Lacerda. Isso. Lembra? Lembro dele, claro. O Walter Lacerda, ele era muito ligado aos cartolas, se chamavam de cartolas na época, né? Ainda se chama. Ainda, né? Aos cartolas do futebol brasileiro. E houve numa eleição lá no Rio de Janeiro, a sede da CBF, que era a CBD, não era a CBF, era a CBD. Houve uma briga
e a eleição foi impugnada. E enquanto não se realizasse a outra eleição para substituir essa que foi impugnada pela Justiça, precisava haver um interventor. Então, o Lacerda, que estava presente nessa reunião, ele ia e voltava do Rio de Janeiro para São Paulo. A base dele era São Paulo, ele trabalhava no Diário Popular, como eu falei. O Walter Lacerda era um jornalista muito respeitado no meio, né? Ele, então, sugeriu a um alto mandatário da entidade que fizesse a intervenção, que eu fosse, ele falou meu nome, que eu fosse nomeado interventor. Ele me consultou, me telefonou, falou, olha, eu apresentei teu nome sem falar com você. Eles sem aceitaram, falar que você, tudo bem? Armando, sem falar que você era palmeirense, hein? Bom, ainda era palmeirense. Mas nesse período aí o Palmeiras não ganhou nenhum título, viu? Mas então, fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz porque, claro, puxa vida, mesmo que fosse por 10 dias, o início era 10 dias. E eu ia ficar na história da entidade, né? Presidi-la por 10 dias e promover a eleição, que é mais difícil, né? Então, nós fizemos esse trabalho e fizemos a eleição, entregamos a vitória a quem mereceu e acabou aí. Não pula a mala preta, por favor, por gentileza. Eu estou falando como jornalista. Vamos lá. Não se lembra quando você era interventor que apareceu uma mala preta na sua mesa? Ah, sim, não, isso foi quiseram fazer uma sacanagem e não conseguiram, né? A gente devolveu lá para o segurança. É verdade, você se lembra disso. Eu nem sei, olha, eu nem cheguei a abrir a mala, não sei se você lembra. Você estava do meu lado? Não, eu lembro, porque eu fui. Você assumiu a interventoria e me convidou para ser seu assessor. E apareceu um belo dia uma mala preta na sua mesa. E a imprensa esportiva inteirinha querendo saber qual era o segredo dessa mala preta. Você sabiamente pegou a mala preta, foi na sala de imprensa e falou, pessoal, a mala que vocês querem saber o que tem dentro é essa daqui. Vamos abrir. Eu não abri. Parece que não tinha nada dentro, não sei, não me lembro. Tinha dinheiro? Não sei. Não tinha nada. Foi um sarro do caramba. E eu que tive que levar o processo aquele jogador da Portuguesa, o Alcino. Que tinha problema de doping, que eu tive que sair com a mala preta. Fiz dois pacotes. Um eu botei no carro que me atendia, que era a mala verdadeira, e eu peguei um táxi com uma outra mala para disfarçar, para a imprensa não saber para onde ia. Caramba, cada uma que a gente aprontou, hein, Armando? Mas aí você tem que estar preparado para o imprevisto, né? Eu acho que a grande sacada da vida é você estar sempre preparado para o imprevisto. Então, agora estou me lembrando desse momento. Se eu fosse abrir a mala, poderia ter alguma coisa como dinheiro, por exemplo, né? E poderia ter uma repercussão terrível, né? Então eu preferi, já que havia pessoas em volta esperando eu abrir a mala, preferi, junto com 2 ou 3 jornalistas, seguir até, como você contou, com a mala fechada, fui até a sala de imprensa e entreguei para eles, fechada a mala, e tinha testemunha, que eu acho que você estava junto também. Eu estava, claro. Eu estou contando isso. É um belo sarro que nós estamos contando. Os nossos seguidores... Mas você conta de uma maneira até divertida, engraçada, e tirando um sarro daquela história que realmente foi um sarro. Mas imagine você o contrário. Imagine você se eu caio na tentação, até por curiosidade, hein, só por curiosidade, de abrir aquela mala e, de repente, ter dinheiro lá dentro, né, ter dinheiro, o que não iam falar? Imagine você, né? Uma loucura, né? Então, é quando eu digo que a gente tem que estar preparado para tudo, principalmente quando você, de repente, é guindado a um cargo público, que não é federação, não é exatamente público governamental, mas é público do ponto de vista de imagem. E aí foi realmente uma atitude que eu acho que todos reconheceram como digna. Armando, agora foram poucos dias, né, que você, palmeirense, confesso, arraigado, não conseguiu dar um campeonato mundial para o Palmeiras lá, hein? Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Naquela época não tinha esse campeonato mundial de clubes, não havia isso. Certo. Não havia isso.
Pode procurar. Eu estou falando de 1978, onde a minha intervenção durou era para durar 10 dias, não deu para fazer a eleição em 10 dias, e eu pedi mais 10 dias. E eles me deram, a antiga CBD, me deu mais 5 dias. Então, em 15 dias eu fiz a eleição. E fui embora para casa, acabou. E não daria tempo, primeiro, do Palmeiras ser campeão, como você diz aí. E segundo, se passaram 42 anos e o Palmeiras continua sem Mundial. Não havia esse tipo de campeonato mundial de clubes que você está falando. Você viu? Mas já o teu time foi várias vezes, hein? Nós precisamos estudar isso daí, hein? 3 anos só 3 anos. Os amigos do El, que parece, devem estar se divertindo com essa história. Mas aqui é um programa cujo slogan é o que parece, aquele que sabe ou que tem o que contar. Estamos contando hoje a história, a vida de Armando Ferrentini, publicitário, jornalista, bacharel em Direito, que tem a história dele gravada para sempre no Brasil e especialmente para as pessoas que convivem ao seu redor, porque sabem da personalidade dele, da visão que ele tem, dos sonhos que ele busca sempre realizar. Armando, a gente é parceiraço, mas eu tenho muito orgulho com a ideia do Zé Francisco de realizar essa entrevista com você, porque é exatamente no momento que você está festivamente comemorando 55 anos, desde o asterisco, passando pelo propaganda e marketing com e-comercial e chegando no próprio marketing. Hoje, nos dias de hoje, um jornal up-to-date, atualizado, campeão nas informações e muito respeitado por todos nós. Eu, sinceramente, só tenho que manifestar o meu orgulho. Isso aqui, para mim, não é uma entrevista mais. Agora, já nem sou mais repórter, sou nada. Eu sou um sujeito que tenho uma verdadeira paixão, admiração pela propaganda, porque você me tirou lá atrás de repórter de polícia. Você deletou os sinais de ambulância, de tiroteio e de bala perdida, porque eu era repórter de polícia quando você me guindou, me levou para trabalhar com você. Então, pessoal, não estranhe não. Eu acho que você gostou mais, né? Nem diga. Você gostou mais, né? Muito mais. Eu tinha que procurar criticar os outros, achar pelo em ovo, e de repente me deparei com um universo diferente, agradável para trabalhar. Estou até hoje, fiquei 19 anos na Bandeirantes falando sobre o mercado publicitário. O Zé Francisco, que hoje é meu parceiro, não é o que parece, foi o primeiro incentivador, aliás, o primeiro patrocinador dos meus boletins diários da Rádio Bandeirantes. Então, eu devo muita coisa à propaganda, e especialmente você que me tirou da vida mundana policial, mundana no bom sentido ou no mal, depende de quem quer interpretar, para esta vida tão agradável e gostosa como é. Depende da família do bandido. Depende da família do bandido. É isso mesmo. Bom, então, estamos encerrando e eu queria, Armando, deixar uma última palavra para você. E se você pudesse resumir isso, pode servir como um exemplo para as pessoas que militam, não só na comunicação, mas que fazem os seus negócios progredirem. O que te leva a, durante tanto tempo, você manter esse seu trabalho? É o aprendizado constante daquilo que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. O saber não tem limite, você não pode jamais achar que você sabe tudo. Para você fazer um editorial, para você fazer uma reportagem, para você escrever uma carta para um amigo no digital, enfim, para você criar alguma coisa, você tem que primeiro saber. E o saber é que move o mundo. É isso aí. Fico feliz com essa resposta. Eu tenho uma experiência muito similar a essa. Quando eu comecei a trabalhar em 1964, graças a um senhor chamado Antônio Nogueira, no primeiro dia de trabalho, ele me disse algumas coisas que eu marquei e procuro seguir na vida até hoje. Uma delas é isso que você falou. Nesse negócio da comunicação, se você já acha que sabe tudo, não é que você vai descer a montanha.
você já desceu e não percebeu. Aprenda todo dia. Saiba todo dia o que está acontecendo e o que vai interferir no seu futuro. Esse é um dos segredos dessa longevidade e que faz parte de uma palavra que você falou aí, que é o sonho. E sonho é uma frase que eu separei para encerrar esse programa, porque eu acho que ele representa muito aquilo que você tem feito nesses 55 anos. Vamos à frase do dia? A frase do dia. O sonho ainda não acabou. Ainda temos pão doce, Maria mole e queijadinha, tirado de uma padaria. É isso aí, pessoal. Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Armando, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Lupe. E companheiros, amigos que nos acompanham, estejam sempre cientes de que adoramos estar com vocês, adoramos saber as suas opiniões a respeito do É o que Parece. Até a próxima! É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.